Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Monarca Teorias e hoje vim com a teoria O Prodígio Namikaze capítulo 9. Antes de começar a teoria, eu vou mendigar seu like e a sua inscrição, então já se inscrevam e deixem o like. Passem nos canais da Fênix Aliança, links na descrição. Recomendo assistir todos os meus vídeos em 2x de velocidade. Agora sem enrolação, vamos começar essa bagaça. No último episódio é iniciado os exames Chunin. Subtítulo do capítulo: Exames Chunin, sobrevivência. Esse é o poder do monarca, sombra surgindo do sol. Mais forte a cada batalha, eu tô roubando o sol. Caçador, ser fraco nunca mais vou. Do rank ao rank sorteio. O que me atingiu? Naruto gemeu alto quando uma luz brilhante brilhou diretamente sobre ele, fazendo-o gemer ainda mais e colocar a mão na frente dos olhos para não ficar cego pelo sol. Ele não sabia onde estava, mas onde quer que fosse estava quente, muito quente. Tanto que sua testa estava suando muito e podia sentir que suas roupas estavam grudando um pouco nele, o que o deixava um pouco desconfortável. O chão abaixo dele era plano e macio, porém parecia solto e como se estivesse se movendo. Sobre o que estou deitado? Ele pensou enquanto começava a se sentar. Quando ele foi esfregar a parte de trás do pescoço, ele encontrou areia cobrindo-a. Olhando para trás completamente, ele viu que suas costas inteiras estavam cobertas de areia. O que? Ele disse antes de finalmente dar uma boa olhada ao redor e perceber que eles estavam sob a sombra de alguns cactos empilhados, que estavam parados no meio do deserto. Onde diabos estamos? Ele gritou, causando movimentos ao seu lado. Olhando para cima, ele viu Anko e Itachi todos deitados ao seu lado, mas estavam mostrando sinais de que estavam começando a acordar. Pessoal, acordem, temos problemas. Ele disse enquanto os sacudia para acordá-los. A última coisa que ele lembrava era de estar na sala de aula com os outros times que passaram nos primeiros testes. Ok, já acordei, pega leve, cara, Anko reclamou enquanto começava a se sentar e esfregar os olhos. Itachi fez o mesmo e estava piscando os olhos. Quando ambos começaram a acordar, eles começaram a notar onde estavam. Eles piscaram furiosamente, como se acreditassem que era um genjutsu e até tentaram dissipá-lo. Quando perceberam que não era um genjutsu e que estavam realmente no deserto, Anko resumiu os pensamentos de todos. Onde diabos estamos? O deserto, pelo que parece. O maldito Proctor deve ter nos nocauteado com gás nocauteador. Ele disse enquanto o trio começava a se levantar, trêmulos. No minuto seguinte, eles se examinaram e suspiraram felizes por todos ainda terem seus pertences. Naruto ficou especialmente grato por ninguém ter pegado sua lâmina, mas, por outro lado, ele a tinha em um selo de armazenamento em seu pulso direito, já que não queria que as pessoas vissem sua linda lâmina ainda. Tem um bilhete. Itachi disse enquanto olhava para um dos cactos e viu que preso ao cacto central havia de fato um bilhete. Todos se levantaram e foram em direção ao bilhete. Itachi delicadamente o tirou, não querendo ser atingido por um dos espinhos da planta cacto, e leu o que o bilhete dizia. Parabéns por passar no primeiro exame. Agora o teste real começa. Sua equipe ficou presa no meio do deserto de Suna, onde sua equipe deve sobreviver. Você tem 5 dias para retornar à vila de Suna. Se você não retornar nesse tempo, será desclassificado. Ao longo do caminho, haverá uma surpresa reservada. Nossa, isso parece muito divertido. Naruto comentou secamente enquanto Anko e Itachi não puderam deixar de concordar com ele. Então estamos perdidos. Quem diabos teve essa ideia idiota? Anko lamentou enquanto os dois suspiravam e balançavam a cabeça. 5 dias, hein? Acho que ninguém realmente sabe em que direção temos que ir, sabe? Naruto perguntou enquanto olhava ao redor. Acho que essa é outra coisa que temos que descobrir. Navegação e coisas assim. Itachi acrescentou, embora estivesse mais preocupado em conseguir comida e água quando acabassem. Bem, se temos 5 dias, então acho que devemos tentar chegar lá antes disso.
Todos verifiquem suas mochilas para ver que comida ou água temos, já que água, especialmente, será algo que precisaremos valorizar no deserto. Demorou alguns minutos, mas eles rapidamente descobriram. Eles tinham cerca de 2 garrafas de água cada, junto com algumas barras de ração entre eles, bem como uma bola de arroz cada. Não era muito, mas teria que servir. Se acabarmos, teremos que torcer para encontrar algum tipo de oásis e que Camille esteja sorrindo para nós ou nos apressaremos em encontrar Suna. Bem, isso é ótimo e tudo, mas como exatamente encontramos Suna? Não vejo ninguém com uma bússola. Anko disse, fazendo Naruto e Itachi pensarem. Eles pensaram sobre isso e agora realmente desejavam ter uma bússola e um mapa. Mas se quisessem ser Chunin, então teriam que descobrir uma nova maneira de voltar para Suna. Naruto, Itachi perguntou chamando a atenção do loiro. Sua habilidade sensorial, quão longe você consegue sentir com ela? Minha habilidade sensorial? Eu consigo sentir bem longe, quer dizer, quando eu tinha 5 anos eu conseguia sentir pelo menos algumas milhas, mas eu nunca tentei nada tão longo. Eu sei que não há chance de eu conseguir sentir todo o caminho até Suna, já que eu não tenho ideia de quão longe estamos. Não tente encontrar a vila, em vez disso, procure pelo sinal de vida mais próximo e podemos seguir nessa direção. E seu Sharingan? Disse Anko, pensando em uma maneira de ajudar. Mas e se o outro sinal de vida for outro time? É um risco que teremos que correr. Além disso, meu Sharingan não consegue enxergar tão longe. Respondeu Itachi. Eu entendi. Ambos pararam de falar enquanto olhavam para Anko, que estava radiante de orgulho. Eu sei como podemos encontrar o caminho de volta para Suna. Ela disse, fazendo com que ambos os garotos levantassem as sobrancelhas. Você gostaria de nos contar esse seu jeito? Naruto perguntou enquanto Anko sorria. Melhor. Eu posso te mostrar, ela disse antes de morder o polegar e plantá-lo no chão. Kushiyose no Jutsu. Uma pequena nuvem de fumaça apareceu bem na frente de Anko e ela viu uma pequena cobra de pele verde aparecer e deslizar em direção a Anko e subir por seu braço. O que posso fazer por você, senhorita Anko? Perguntou a cobra. Rela, você acha que poderia nos apontar a direção da Vila de Areia, Suna? Temos que chegar lá no espaço de 5 dias, embora não tenhamos muita comida e água, então preferimos chegar lá o mais rápido possível. A cobra assentiu e voltou ao chão, colocando a cabeça no ar enquanto seu corpo se enrolava na areia. O trio esperou por alguns minutos enquanto as 2 fendas que eram suas narinas sentiam o cheiro do ar, enquanto sua língua bifurcada deslizava para fora da boca e sentia o gosto do ar. Depois de alguns minutos, os olhos da serpente tremeram antes que ela começasse a deslizar, gesticulando para que o trio a seguisse. Depois de vestirem suas capas para proteger seus corpos da luz forte do sol quente e tentarem se manter frescos e não queimados pelo sol, eles rapidamente seguiram a cobra com Anko na frente e Naruto e Itachi atrás. Uau, isso foi útil! Como ela encontrou isso tão rápido? Naruto perguntou a Anko enquanto eles juntavam suas coisas e começavam a andar atrás da cobra. Eu fiz ela se familiarizar com o cheiro que Suna exalava. Pode não ser uma pessoa, mas a vila tem um cheiro único acostumado a ela. Além disso, minhas cobras invocadas podem sentir chakra com sua visão inferida, captando assinaturas de calor de uma grande distância. Podemos estar longe, mas uma cobra tem sentidos muito mais aprimorados do que os de uma pessoa. Naruto assobiou para si mesmo enquanto Itachi assentia com as explicações. Invocar animais é realmente incrível e as coisas que eles podem fazer podem até superar um shinobi. Sabe, eu meio que queria ter um para mim. Eles seriam realmente incríveis de se ter como parceiros. Eu concordo. Eles seriam muito benéficos. É uma pena que os Uchiha não tenham um contrato de invocação vinculado a nós como alguns outros clãs no mundo. Posso ver que eles seriam de grande utilidade. Anko olhou de volta para Naruto enquanto eles continuavam a seguir ela. Bem, você não vai assinar o contrato dos Toad, Naruto? Quero dizer, seu pai assinou, assim como seu sensei Jiraiya, que está sempre com sua família. Você não assinaria isso?
O rosto de Naruto ficou frio por um segundo antes que ele se recompusesse e desviasse o olhar. Não, provavelmente não vou assinar. Conhecendo meus pais, eles provavelmente vão dar para os gêmeos e Mina e me deixar de fora, como sempre. Ele disse, embora tenha sussurrado a última parte. Anko olhou para ele um pouco confusa, assim como ela, que se inclinou um pouco para trás antes de voltar a olhar para a vista à sua frente. Por que você diria isso? Tenho certeza de que eles deixariam você assinar se você pedisse. Ela disse querendo entender o que ele queria dizer com isso, mas viu Itachi balançar a cabeça para ela como se estivesse dizendo para ela parar de perguntar. Além disso, só porque não terei as invocações do sapo não significa que não terei um contrato de invocação um dia. Pode não ser o contrato dos sapos, ou das lesmas, ou dos macacos que Ero Sennin, Bachan e Shiji tem, mas eventualmente terei um e ele vencerá os outros contratos. Ele disse pensando em outros animais que poderiam ter contrato com ele que ele adoraria conseguir. Anko deu de ombros. Boa sorte com isso. Contratos de invocação não são exatamente fáceis de se conseguir. Então terei que ficar atento no futuro, disse ele enquanto seguiam ela. Anoitecer. Depois de horas de caminhada pelo árido deserto de Suna e de usar cerca de um terço de seu suprimento de água, o grupo parou para descansar em uma pequena formação rochosa que lhes forneceu alguma cobertura que eles poderiam usar como abrigo. Depois de conseguir pegar um rato do deserto como um presente que Anko lhe deu, ela desapareceu e voltou para casa. O trio fez uma pequena ceia com o que puderam poupar para a primeira noite antes de entrarem em seus sacos de dormir. Ao contrário do calor sufocante do dia, a noite estava bem fria, pois a lua os atingiu junto com os ventos frios do deserto. Está uma noite agradável hoje. Naruto disse enquanto se deitava na areia macia olhando para o céu estrelado com Itachi à sua direita e Anko à sua esquerda. Você sabe, Anko disse se apoiando nos cotovelos e se virando para Naruto. Por que não viajamos pela noite em vez disso? Seria muito menos extenuante, já que não teríamos o calor do sol nos atingindo e ninguém estaria esperando por isso. Eu tinha pensado sobre isso, mas o escuro seria um problema. Itachi falou de seu lugar. Se viajássemos à noite, teríamos vários problemas para nos defender e também para chegar à vila. Não haverá a luz do dia, então não conseguiremos ver nada. Além disso, há animais venenosos no deserto, e se pisarmos em um no escuro e ele nos atingir? Naruto assentiu enquanto Anko pensava sobre isso. Acho que é um bom ponto. Mas não podemos usar a luz da lua. E o que aconteceria se uma noite as nuvens cobrissem a lua, não nos dando luz? Anko fez beicinho enquanto ele falava com ela como se ela fosse uma criança e voltou a deitar de costas e cruzou os braços enquanto Naruto olhava para ela brincando. Tudo bem então. Naruto riu enquanto Anko balançava a cabeça diante da diversão de seu companheiro de equipe, que continuou a olhar para o céu enquanto Naruto e Anko conversavam sobre coisas casuais. Eu me pergunto como Kasa está em Suna. Ele pensou consigo mesmo, apesar de saber que Mikoto era mais do que capaz de cuidar de si mesma, já que ela era uma shinobi poderosa. Enquanto Naruto conversava com Anko, Naruto pensou na cobra que ele tinha visto Anko usar antes e isso trouxe à sua mente uma questão que ele tinha sobre Anko desde a primeira vez que a conheceu e usou aquelas habilidades de cobra na sua frente. Ei, Anko, ele disse, chamando a atenção dela. Como você conseguiu o contrato da cobra? Ele viu ao lado dele que Anko congelou e em seus olhos uma breve expressão de pânico surgiu antes que ela os estreitasse um pouco e olhasse diretamente para ele. De seu lugar, Itachi também olhou, pois ele havia se perguntado a mesma coisa. Por que você pergunta? Você nunca se perguntou antes. Ela perguntou. Bem, como você disse antes, você disse que contratos de invocação são raros de se obter, já que poucos shinobi realmente os têm. E isso me fez pensar como você conseguiu o seu. O contrato da cobra é um contrato de invocação muito poderoso. Meu Gigi me contou sobre um de seus antigos alunos que se tornou mau e foi embora quando eu tinha apenas alguns anos de idade. Gigi me disse que ele tinha o contrato de invocação da cobra e o levou com ele, então fiquei curioso sobre como você o tem.
Naruto olhou de volta para Anko, mas quando fez ficou surpreso ao ver uma Anko furiosa avançando em sua direção com um olhar irritado e chateado no rosto. Ela caiu sobre ele, mas Naruto rapidamente virou o jogo e conseguiu usar sua maior força física e virá-la de costas, enquanto ele conseguiu prender as mãos dela nas laterais do corpo e também colocar seus joelhos sobre os dela para impedi-la de chutá-lo. Itachi ia ajudar, mas Naruto lançou-lhe um olhar que lhe dizia para não interferir. Não ouse dizer isso. Eu ganhou esse contrato e aquele desgraçado me traiu. Ela gritou enquanto Naruto colocava a mão sobre sua boca, já que eles não queriam que nenhum time próximo os ouvisse. Anko, ainda estamos no segundo exame. Você deve tentar ficar quieta. Ele disse, mas se sentiu um pouco surpreso quando viu lágrimas caindo em cascata pelo rosto dela. Anko-chan. Ele prometeu que cuidaria de mim, mas em vez disso ele se voltou contra mim, dizendo que eu sobrevivi à minha utilidade e me marcou para sempre com sua marca de maldição. Eu confiei nele. Ela soluçou enquanto Naruto não sabia o que fazer, então ele apenas a abraçou em seu peito e a envolveu com seus braços. Itachi observou em silêncio, mas escutou e sentiu seu coração se voltar para seu amigo. Diga-me o que aconteceu com você, Anko-chan. Diga-me para que eu possa ajudá-la. Naruto empurrou gentilmente enquanto Anko fungava um pouco antes de explicar. Ela explicou como, 6 anos atrás, quando ela tinha 4 anos, o Sannin Cobra Orochimaru se interessou por ela e a acolheu, tornando-se seu guardião e mentor. Ela passou 4 anos com ele e ele até a levou com ele quando deu as costas para a vila. No começo, ela disse que ele era uma pessoa legal que a fazia se sentir à vontade, mas depois desaparecia por longos períodos de tempo e cada vez ele se tornava mais e mais sinistro. Então, um dia, quando ele voltou, ele a mordeu do nada e colocou algum tipo de selo em seu pescoço, o que a fez sentir uma dor excruciante, pois fazia seu corpo parecer estar pegando fogo e sendo rasgado em 2. Depois, quando ela acordou, ele balançou a cabeça para ela, dizendo que isso não lhe dera o resultado desejado que ele queria antes de simplesmente deixá-la onde estava e nunca olhar para trás. 2 dias depois, ela foi encontrada por uma equipe de caçadores ninja Konoha, onde foi rapidamente devolvida. Por que meu pai e minha mãe não tentaram se livrar desse selo? Naruto disse com um olhar de raiva no rosto enquanto olhava para o selo no ombro dela, mas sentiu Anko encolher os ombros. Não tenho muita certeza. O Hokage disse uma vez que sem saber a fórmula que Orochimaru usou, seria difícil destruí-la. Além disso, eles disseram que ele colocou um pouco de sua essência nela, tornando-a mais escura, e isso deixou aqueles inquietos em tentar mexer nela, caso saísse pela culatra. Naruto assentiu e, embora fizesse sentido, ele entendeu de onde eles estavam vindo, embora isso ainda o deixasse irritado enquanto ele cobria o selo. Anko-chan, olhe para mim, ele disse enquanto Anko olhava para ele. Como você sabe, estou praticando e treinando para ser um mestre de Fujutsu e depois de ver este selo e ouvir sua história, farei esta promessa a você aqui e agora. Eu prometo que farei Orochimaru pagar por machucar você e eu vou pegar aquele selo de você. Eu prometo isso no meu caminho para o Shinobi. Ele disse enquanto Anko olhava para ele com olhos chocados e arregalados. Eu apoio isso. Itachi murmurou fazendo os dois olharem para ele esquecendo que ele estava ali. Nós faremos Orochimaru se arrepender por ter machucado você, Anko-san. Nós lhe traremos justiça. Gente, Anko disse calmamente antes de agarrar Naruto e Itachi de onde ele estava e abraçá-los com força. Muito obrigada a ambos. Ela murmurou, fazendo os 2 garotos sorrirem e retribuírem o abraço antes que eles decidissem encerrar e se preparar para o segundo dia de caminhada pelo deserto de Suna. Na manhã seguinte, o trio acordou assim que o sol atingiu seus rostos e rapidamente empacotou ou selou suas coisas antes de retornar para a Vila de Areia. Anko parecia mais feliz do que qualquer um dos 2 garotos já tinha visto antes, enquanto invocava sua cobra, que rapidamente liderou o caminho novamente, embora dessa vez em um ritmo mais rápido, já que nenhum deles queria passar mais 4 dias no calor sufocante do deserto de Suna. Enquanto caminhavam, sentiram Kami sorrindo para eles quando encontraram algumas fileiras de cactos no caminho.
Sabendo que os cactos armazenavam água dentro deles, Naruto cortou algumas partes dos cactos e o trio drenou o que pôde deles e conseguiu mais água para durar um dia extra, se precisassem. Eles caminharam por algumas horas e estavam se sentindo bem consigo mesmos, pois estavam indo bem, até que Itachi e Anko notaram que Naruto havia parado. Naruto colocou o dedo indicador nos lábios. Tem alguém aqui? Ele disse instantaneamente, deixando Anko e Itachi em guarda enquanto eles se agrupam costas com costas em uma formação triangular. Onde eles estão? Anko perguntou enquanto Itachi ativava seu Sharingan e Naruto mantinha os olhos fechados procurando ao redor deles. Depois de alguns momentos de busca, seus olhos se estreitaram. 20 metros ao leste. Todos se viraram para o local que Naruto havia apontado antes de disparar seus ataques. Katon, Gakaki no Jutsu. Suiton, Teppodama. Senei Jashu. Os 3 ataques avançaram juntos direto para o local onde o pino de habilidades sensoriais de Naruto apontava. Assim que se aproximaram, um trio de bolas laranja avermelhadas irrompeu das areias e atingiu os ataques, causando uma pequena explosão que jogou areia para todo lado com a rajada do ataque. Quando a areia e a fumaça se dissiparam, uma figura saltou da nuvem de fumaça coberta por uma capa marrom clara com uma máscara ambu cobrindo seu rosto. Eles não conseguiam dizer se a figura encapuzada era um homem ou uma mulher. Fruton, Kaze Senbon, a figura disse com uma voz monótona que provavelmente foi alterada, já que eles não conseguiram identificar seu gênero. Uma rajada de vento fez várias Senbons dispararem da mão do usuário em direção ao time. Antes que elas os atingissem, Naruto bateu suas mãos no chão. Doton, Dorieki. Quando o muro surgiu e parou com sucesso o vento que fez com que as Senbons tentassem os atingir. A figura encapuzada saltou sobre o muro e se empurrou para frente em direção ao grupo. A figura pousou no meio do grupo, fazendo o trio pular para trás. Naruto convocou o Shuzui do selo em seu braço e atacou o Shinobi mascarado, mas foi bloqueado por uma kunai com chakra aprimorado. Por que você está nos atacando? Ele perguntou enquanto Anko se aproximava do lado direito e chutava o Shinobi, que conseguiu se esquivar. Não posso deixar qualquer um passar para a próxima rodada dos exames Chunin, posso? Vocês 3 chegaram muito longe em tão pouco tempo. A figura disse, fazendo os 3 olharem para ele com surpresa. Então é parte do teste. Temos que passar por você para chegar à próxima rodada. Naruto disse enquanto observava o Shinobi sem nome assentir. Naruto olhou para Anko, que ainda tentava acertar o Shinobi, e acenou para ela, que assentiu de volta. Ambos se afastaram e pularam uma distância antes que um ninja sem nome visse Itachi fazendo sinais de mão. Katon, Senka no Jutsu, ele gritou enquanto 5 bolas de fogo em forma de flores foram disparadas em direção ao Shinobi. Eles atingiram o alvo, mas quando o ataque foi interrompido eles viram um tronco no lugar. Cavalini, Naruto disse enquanto sentia tudo ao redor. Anko debaixo de você! Gritou Naruto. Anko pulou no momento em que mãos saíram da areia para agarrar seu tornozelo. Enquanto Anko caía, o Shinobi saiu do chão atrás de Anko e desferiu um chute forte em seu abdômen que fez com que Anko ficasse sem fôlego. Quando ela caiu, Itachi surgiu por trás dela e a pegou, enquanto Naruto lançou uma saraivada de shurikens em direção ao inimigo, que desviou as lâminas com suas próprias shurikens. Suiton, Mizurapa, Naruto disse enquanto um jato de água saía de sua boca. Katon, Isaac Show, disse o inimigo enquanto cinzas saíam de sua boca e formavam uma camada protetora na frente dele, que foi atingida pelo jato de água. Antes que Naruto pudesse fazer qualquer movimento, a figura apareceu ao lado dele e o socou, fazendo cair para trás. Antes que ele pudesse pousar, a figura rapidamente apareceu atrás dele e o chutou nas costas também, antes de finalmente jogá-lo em direção aos seus amigos. Quando ele pousou, Itachi pegou uma kunai com uma bomba de papel e jogou em direção ao inimigo. Ela explodiu assim que passou perto da cabeça dele. Itachi viu que o mascarado tinha usado Cavarimi mais uma vez. Vocês terão que fazer melhor do que isso, disse o Shinobi aparecendo atrás deles, usando o Senbon do vento neles novamente. Katon,
Boukaeki no Jutsu, disse Itachi enquanto uma parede de chamas irrompia na frente deles, interrompendo o sembom do vento. No entanto, o shinobi pulou através da parede de fogo e investiu contra Itachi, e os dois começaram a lutar taijutsu. Naruto se recuperou dos golpes anteriores e avançou com Anko para ajudar seu companheiro de equipe. Quando a figura conseguiu derrubar Itachi, ela fez uma kunai aparecer de sua manga e a dirigiu em direção a Itachi. Naruto apareceu ao lado de Itachi, bloqueando o golpe com Shuzui. Anko veio pelo lado e chutou a figura, conseguindo acertar dessa vez. No entanto, o shinobi inimigo sorriu por baixo da máscara antes de se dispersar repentinamente em uma rajada de vento. Clone do vento, Naruto disse enquanto olhavam para onde o clone estava antes de uma voz soar atrás deles. Fruton. Taifu Koujiki, disse um mascarado enquanto um tornado de vento irrompeu de suas palmas e disparou em direção ao time. Disperse-se, Naruto disse enquanto o trio pulava para longe. Mas quando fizeram, clones surgiram de trás deles e chutaram os três para longe. Os três pousaram com um baque enquanto os clones se dispersavam no vento novamente conforme os shinobi se aproximavam deles. Talvez eu devesse usar minha nova técnica de espada, ele pensou, já que ele realmente não queria usar Mokuton para isso. Ele não podia arriscar ser exposto como um usuário de Mokuton ainda. Precisamos trabalhar juntos. Quem quer que seja, ele não é Chunin, talvez um nível Jonin como Mikoto Sensei. Disse Naruto. Por que ficamos presos a alguém que é um ninja de alto nível? Por que não conseguimos um Chunin? Anko choramingou enquanto se levantava. Acho que eles pensaram que éramos diferentes dos outros. Não acho que devêssemos decepcionar. Itachi disse enquanto os três assentiam. Se trabalharmos juntos, conseguiremos. Naruto disse enquanto os três se preparavam. Não vão desistir ainda. Vocês não valem meu tempo. Disse um ninja. Observe e veja. Naruto disse. Senei Jashu, Anko gritou enquanto duas cobras irrompiam de suas mangas. Elas atacaram o shinobi que pulou para trás. Quando o ninja mascarado fez isso, ela viu uma rajada de kunai de Naruto e Itachi indo em sua direção. Ftom. Daitopa, ele disse enquanto uma rajada de vento irrompeu dela, jogando as kunais para longe. Quando ela olhou para eles, viu que Itachi e Anko tinham desaparecido. Olhando para cima, viu os dois descendo em direção a ele. Itachi chutou alto enquanto Anko atacou baixo, fazendo o shinobi trabalhar um pouco mais duro do que antes, mas ainda conseguiu desviar dos ataques com bastante elegância. Enquanto ela atacava, o shinobi mascarado notou que Naruto tinha desaparecido. Seus olhos procuraram ao redor o tempo todo, enquanto se defendia dos outros dois. Ela viu Anko ter uma abertura e foi chutá-la, mas parou quando um baque foi ouvido atrás dela. Olhando em volta, ela viu uma garrafa de água no chão que era usada para coletar a água dos cactos de antes. Suiton. Sentou no uri, disse uma voz atrás, se revelando ser Naruto que havia usado o jutsu de camuflagem para se esconder do inimigo. Seus olhos se arregalaram um pouco com o nome do jutsu enquanto olhava para a garrafa de água que estava parada antes que a água repentinamente gritasse para fora da garrafa e criasse uma espiral afiada de cerca de 1,5 metros de altura. O shinobi chegou interiormente e teve que pular para frente, em direção a Anko e Itachi, para sair do caminho. Quando ele fez isso, o pé de Anko atingiu o estômago do ninja com força e Itachi lançou uma kunai que roçou o braço direito dele. Saindo de seu estupor, o ninja foi fazer algum sinal de mão, mas sentiu outra presença atrás dele. Naruto apareceu por trás com ambas as mãos em Shuzui. O shinobi mascarado notou que a lâmina tem uma aura azul ao redor dela, mostrando que Naruto está despejando chakra nela. Naruto levantou a espada por um momento com ambas as mãos enquanto canalizava seu chakra através da lâmina antes de balançá-la para baixo, deixando uma imagem residual em seu lugar devido à rapidez com que ele abaixou a lâmina. Kirishigure. Ele disse quando a lâmina atingiu a kunai que estava sendo usada para detê-lo, mas Shuzui a atravessou com facilidade e a ponta da lâmina conseguiu cortar a bochecha do ninja e um pouco de seu ombro. Merda! O shinobi disse sem o abafador de voz, revelando a todos que era uma mulher por trás da máscara.
A agora revelada Kunoichi pulou no ar antes de fazer alguns sinais de mão. Shakuton, Kajusatsu, ela disse, fazendo o trio parecer surpreso antes que 3 bolas de gás rodopiantes, exatamente como as que eles tinham visto antes, aparecessem e disparassem em direção a eles. Doton, Doreki, Naruto disse enquanto atirava lama de sua boca para fazer uma parede de lama na frente dele e dos outros. Todos eles se aglomeraram atrás da parede quando a explosão os atingiu, fazendo a parede rachar e logo em seguida ela foi destruída. Isso empurrou o trio para trás e os fez pousar na areia, mas eles rapidamente se levantaram. O que foi isso? Esse tal de Shakuton. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. É algum tipo de linhagem? Anko perguntou. Uma antiga linhagem de Suna, embora eu não tenha certeza de quantos podem usá-la, já que não acho que restem muitos. Itachi disse enquanto se preparavam para outro ataque, mas em vez disso viram que não havia ninguém lá. Naruto, eles perguntaram enquanto olhavam para Naruto para vê-lo se concentrando antes de soltar um suspiro aliviado. Ela foi embora. Eu posso quase senti-la saindo da área. Então passamos e podemos continuar voltando para a vila. Anko perguntou enquanto Itachi assentia. Obrigada, Kami. Ela disse antes de cair no chão, o que foi rapidamente seguido por Naruto e Itachi, que finalmente conseguiram recuperar o fôlego. Cara, aquela luta foi intensa. Ela era tão forte e seus golpes eram pesados. Não tão fortes quanto os da Bachan, mas ela ainda sabe dar um bom soco. Naruto disse enquanto os outros concordavam com ele. Ela era muito habilidosa. Pelo que pude ver pela sua velocidade e força, seguindo seus movimentos com meu Sharingan, pude ver que ela deve estar no nível Jonin. Acho que meu Kasan teria até tido um pouco de dificuldade com ela. Itachi mencionou, ofegando levemente pela luta. Naruto sorriu. Bem, quem quer que ela seja, eu quero lutar com ela novamente um dia. Ela parece uma oponente incrível. Ele disse fazendo Itachi e Anko balançarem suas cabeças entretidos com o comentário, mas tiveram que admitir que concordavam com ele. Enquanto descansavam, eles notaram um pequeno pergaminho um pouco ao lado deles. Itachi o pegou e olhou para o símbolo no pergaminho e mostrou um símbolo dos exames Chunin. Acho que é para nós. Naruto perguntou. Já que passamos neste teste, acho que é só para confirmar. A Kunoichi deve ter deixado aqui antes de partir. Todos aceitaram a resposta e tiraram mais alguns minutos para descansar da recente luta. Em outro lugar, a Shinobi mascarada abaixou-se ao lado de uma formação rochosa a alguns quilômetros de distância da batalha em que acabara de participar e respirou fundo algumas vezes enquanto se recompunha. Aqueles pirralhos eram realmente muito bons. Ela suspirou enquanto se curvava, fazendo sua forma ser coberta por uma pequena nuvem de fumaça. Quando desapareceu, mostrou Pakura, a inspetora dos exames Chunin. Ela estremeceu um pouco enquanto enfaixava o corte no ombro. Mais tarde ela poderia cuidar disso adequadamente. Ela então traçou o pequeno corte na bochecha. O sangue havia secado, mas ela ficou surpresa que o trio, Naruto principalmente, conseguiu acertá-la. Essas crianças são uma coisa e tanto. Ela pensou tendo ficado impressionada com Naruto no primeiro exame, o que a levou a querer testá-lo durante o segundo. Eu posso não ter ido com tudo, mas realmente me ferir e me fazer usar meu Shokuton não é uma tarefa fácil. Estalando a junta do pescoço, ela começou a dar as costas para Suna, enquanto pensava. Aquele garoto loiro tem alguma habilidade. Ele pode ganhar esse exame. No dia seguinte, 2 guardas do portão Chunin estavam na entrada da Vila de Areia enquanto observavam o horizonte. Enquanto observavam, 3 figuras em capas que cobriam seus corpos caminharam em direção a eles. Os 2 guardas se prepararam para algum tipo de luta, mas viram os rostos das crianças quando se aproximaram e os reconheceram do outro dia. Quando o trio se aproximou, eles tiraram os capuzes enquanto Naruto se aproximava e mostrava o pergaminho que receberam no outro dia. Então vocês 3 realmente conseguiram voltar? Um dos guardas perguntou parecendo um pouco impressionado. Foi um dos tempos mais rápidos para o exame de sobrevivência de Suna. Vocês são o primeiro time a conseguir voltar.
Bem, não nos sentimos especiais, Anko disse enquanto seus braços estavam um pouco queimados pelo sol, onde o sol conseguiu pegá-los. Naruto e Itachi estavam em um estado similar. Depois que o trio suprimiu a Pakura disfarçada, eles continuaram seu caminho pelo deserto, mas dessa vez em um ritmo acelerado, pois agora só queriam chegar a Suna o mais rápido possível. O deserto rapidamente se tornou um dos seus lugares menos favoritos. Depois de mais uma noite de acampamento e muita corrida, Naruto finalmente conseguiu sentir a vila próxima, pois reconheceu as assinaturas do outro dia. Então o que fazemos agora? Itachi perguntou aos guardas enquanto eles apontavam para o pergaminho na mão de Naruto. Abra. Agora que você chegou ao portão, você pode abrir o pergaminho. O outro guarda disse enquanto o trio olhava para o pergaminho e dava de ombros. Naruto abriu o pergaminho antes que ele começasse a brilhar. Ele o colocou no chão na sua frente e deu um passo para trás. Depois de alguns segundos, a fumaça cobriu o pergaminho antes de rapidamente ser varrida, revelando uma Mikoto sorridente olhando para seu time com um olhar orgulhoso. Kasa! Itachi disse surpreso enquanto Naruto e Anko sorriam ao ver sua sensei. Muito bem, vocês três. Ela disse enquanto rapidamente envolvia o trio em um abraço enorme. Eu sabia que vocês fariam isso, mas eu ainda estava tão preocupada. Então, já que voltamos, isso significa que passamos? Naruto perguntou com uma expressão esperançosa, enquanto Anko fez o mesmo, embora Itachi estivesse um pouco mais reprimido. Mikoto riu um pouco antes de concordar. Sim, parabéns, você passou na segunda rodada dos exames Chunin. Ela disse enquanto Naruto e Anko davam socos no ar enquanto Itachi sorria. Depois de juntarem suas coisas e receberem um parabéns dos guardas do portão, eles seguiram em direção ao hotel, pois ainda faltavam 2 dias para as outras equipes chegarem antes de descobrirem o que aconteceria no terceiro teste. E sim, eu vou acabar por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Bom, é isso, até o próximo vídeo.